Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar. Aqui é o seu espaço para a gente falar de liberdade de expressão. Esse é o podcast do Instituto Direito de Fala, que é o meu instituto em defesa da liberdade de expressão, que você já conhece. Eu tô aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Aliás, quero pedir desculpas a vocês que na última quarta não teve. Vocês lembram que também não teve o Narrativas Antagonistas, não teve nenhum programa meu na quarta porque eu não estava bem, não pude trabalhar, foi por essa razão que não teve a última edição. Mas hoje nós estamos aqui. A gente vai falar de liberdade de expressão e também conhecer alguém que eu considero interessante que você conheça. O meu convidado de hoje, você já deve conhecer da Jovem Pan, porque ele tá famoso por aí. Só que ele ficou famoso no meio intelectual e no meio jornalístico bem antes, pela defesa de ideias liberais. Ele é uma pessoa que faz isso, só que não é a gangue do sapatênis, gente. Não é o engomadinho, não é o Faria Limer, não é aquela pessoa que às vezes você fica com raiva nem ouve. Não. Ele é um cara que consegue falar as coisas sobre liberalismo, sobre teoria política, de um jeito que a gente entende, que a gente gosta, que a gente fala, poxa, isso daí é pra mim. Seja muito bem-vindo, Mano Ferreira. Que maravilha, Madá. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Admiro o teu trabalho desde sempre. Uma grande defensora da liberdade de expressão. E para mim é uma honra estar aqui. E muito obrigado pela generosidade das palavras também. Fico muito feliz. Imagina, eu quero começar com você fazendo uma pergunta que a gente faz para todos, é a primeira pergunta de todos os entrevistados que vêm aqui. O que é liberdade de expressão para você? É poder falar sem medo aquilo que nós desejamos, aquilo que expressa a nossa individualidade. Eu diria que a liberdade de expressão tem facetas maiores do que a liberdade de opinião, que é fundamental. Mas acho que a liberdade de expressão diz respeito a tudo que tem a ver com sermos aquilo que somos, sermos quem somos. Então, acho que a forma de se vestir também é liberdade de expressão, a forma, enfim, de se colocar no mundo, né? Então, acho que a expressão da individualidade humana passa pela liberdade de expressão. E é interessante, você sabe que fazia tempo que eu não ouvia ninguém falar isso. Sabe o que eu tô lembrando? Agora, me lembrou quando eu fiz a minha primeira tatuagem, que eu tinha 18 anos. E naquela época, era o que? Anos 90. A gente falava da liberdade de expressão como uma expressão da sua individualidade. Então, se falava mesmo que a roupa era a liberdade de expressão, o roqueiro, olha lá a liberdade de expressão que ele faz aquele cabelo moicano, e isso supera, acho que um outro debate que é feito de uma forma muito enviesada, que é do pessoal que argumenta que está exercendo liberdade de expressão, mas, na verdade, está se organizando para suprimir a liberdade de expressão de quem eles atacam, né? Exatamente. São pessoas que usam a bandeira da liberdade de expressão para atacar a liberdade de expressão. Então, não percebem a profunda contradição de que, muitas vezes, sei lá, estão reclamando, estão usando da liberdade de expressão, da opinião, para dizer que uma pessoa não pode se vestir com a roupa de outro gênero, por exemplo. Ora, mas se vestir como bem entender é uma liberdade de expressão. Então, como você está dizendo que é um defensor da liberdade de expressão para defender um conteúdo que é anti-liberdade de expressão? A contradição em termos. Então, eu diria que tem camadas diferentes, né, quando a gente pensa na liberdade de expressão, porque tem a liberdade puramente formal, digamos, que é, enfim, a gente não ser proibido, mas também tem uma liberdade mais substantiva, que é a gente poder expressar aquilo que somos. Então, eu acho que muitas vezes o debate acaba reduzido apenas a uma faceta da liberdade quando a gente precisa pensá-la por inteiro. Vamos começar, que eu quero que as pessoas te conheçam. Você é jornalista. Qual que é a sua história? De onde você vem? Como é que você começa aí essa sua participação, não só no jornalismo, mas numa vida intelectual, numa vida do pensamento liberal? Vamos lá. Eu sou de Recife, nasci
Avenida Recife, num prédio que é um daqueles conjuntos habitacionais construídos no tempo da ditadura, do BNH. Então, aqueles prédios meio Minha Casa Minha Vida dos anos 70. Sou, enfim, filho de uma dona de casa. A minha mãe tem uma história muito bonita de vida, assim. Ela passou fome na infância. Ela é órfã desde os 6 anos de idade, né? Então, o meu avô, que era professor e ligado ao Partido Comunista, foi morto durante a ditadura. Minha mãe ainda era criança. E isso levou ela a ter uma condição de vida muito difícil. Ela começou a trabalhar muito cedo, como babá, e parou os estudos. Ela voltou a estudar no tempo em que eu estava no meu ensino médio, ela estava fazendo supletivo para fazer vestibular. Enquanto meu pai é do interior de uma cidade chamada Panelas, no agreste de Pernambuco, e meu pai foi o primeiro da família a se formar na faculdade. Ele fez ciências contábeis. E os meus avós eram agricultores da zona rural de Panelas, que depois viraram comerciantes na feira livre da cidade. Vendia sapato na feira da cidade. Então, assim, ao longo da minha infância e adolescência, os meus pais conseguiram, com a minha mãe voltando a estudar e meu pai ascendendo na carreira, basicamente ali no contexto do Plano Real, quando o país se estabiliza, a minha família consegue ascender socialmente. E eu tive condições que os meus pais não tiveram de estudar de uma forma, enfim, exclusiva, né? O meu pai, enquanto estudava, o meu pai ajudava na loja do meu avô. Enfim, então, assim, a realidade dos meus pais foi de trabalho desde muito criança. Já eu consegui começar a trabalhar como estagiário de jornalismo. Então, eu diria que, enfim, essa história que não é tão comum entre quem se diz liberal no Brasil e faz parte dos institutos, geralmente são herdeiros, eu acho que ajuda a explicar um pouco por que o Livres, movimento que eu sou um dos fundadores, tem uma abordagem tão diferente do habitual quando a gente fala do estereótipo do liberal Faria Lima no Brasil, que geralmente acaba estando muito vinculado a uma bolha, né? Então, enfim, em resumo, acho que é um pouco essa minha história. Eu virei liberal também de um jeito muito incomum. Eu estudei numa escola pública, no Colégio de Aplicação da UFPE, que apesar de pública, é uma das melhores escolas do Brasil. Os colégios de aplicação. O Exato. colégio de aplicação aqui da USP, da Federal de Pernambuco. Assim, eles são colégios melhores do que a maioria dos colégios particulares. É um nível... Exatamente. Como é que você conseguiu entrar num negócio desse? Tinha, na época, um vestibular para quem estava fazendo a 5ª série. Então, eu fiz o vestibular e passei, esse mini vestibular, né? E passei. Então, eu estudei da minha 5ª série, hoje em dia é 6º ano, né? Da minha 5ª série do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio no colégio de aplicação. E no meu ano, a aplicação ficou em primeiro lugar no Enem, entre as escolas no Brasil. Então, assim, é uma escola de muita qualidade, apesar de pública. E ela tinha um currículo diferenciado, um pouco no espírito do novo ensino médio, no sentido que a gente tinha escolhas de eletivas que a gente pagava para além do currículo tradicional, né? E entre as eletivas que eu paguei, na minha 8ª série, estava uma de artes plásticas. E aí eu lembro que aquilo, para mim, era muito mágico, assim, ficar... A professora era muito sagaz na forma de fazer a gente refletir sobre as obras de arte. E foi vendo um quadro modernista, aquele Ceci n'est pas un épipe, né, que tem um desenho de um cachimbo e embaixo tem a frase em francês, isto não é um cachimbo. Vendo esse quadro, a professora apresentou primeiro o desenho do cachimbo, tapando a frase embaixo. E ela perguntou, ora, o que é isso? E eu, no alto da minha arrogância juvenil, disse, claro que é um cachimbo. E aí ela botou a frase embaixo. E, bom, estava escrito, isso não é um cachimbo. Isso, para mim, mexeu com a minha cabeça de um jeito que eu achei muito instigante. Aquilo não é um cachimbo porque, ora, é um quadro, né? É a representação gráfica de um cachimbo. E
esse deslocamento me fez questionar muitas das certezas que eu tinha. E refletindo sobre o contato que nós, seres humanos, temos com a realidade, com as convicções, a partir dessa espécie de desmoralização que esse quadro me trouxe, eu cheguei à conclusão de que nós temos um contato sempre mediado pelos nossos sentidos e pelas nossas convicções e, portanto, a gente não pode achar que é dono da verdade. Nesse contexto, eu acabei chegando à conclusão de que se nós não somos donos da verdade, não podemos querer impor nossas opiniões sobre os outros, nós podemos estar errados. E fazendo trabalhos na época sobre essa reflexão, eu cheguei na obra de um filósofo liberal muito importante no século XX, que é o Karl Popper, autor de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Então, a partir dessa obra, eu acabei entrando numa viagem pessoal que me levou ao liberalismo. Então, eu acho até engraçado que muitas vezes, quando as pessoas falam como você virou liberal, geralmente as respostas estão associadas a algum insight econômico, geralmente. No meu caso, tem a ver com essa viagem sobre o quanto a gente precisa desconfiar das nossas certezas, porque, no fim das contas, não somos donos da verdade. E também você traz para a conversa uma coisa que eu acho importante, que é o papel da arte na vida das pessoas. Porque hoje eu vejo a arte ser reduzida a um espaço em que ela tem de ser, vamos dizer, um panfleto de justiça social. Exatamente. E quando você reduz a arte a isso, por exemplo, você teve um insight ideológico que, no fim, formatou toda a sua carreira profissional. Mas quantas pessoas têm insights todos os dias fundamentais para suas vidas pela arte? A gente está perdendo isso, né? Exato. E a arte é um espaço máximo de liberdade de expressão, né? Que nos permite ter contato com a reflexão, muitas vezes, existencial, que muda a nossa visão de mundo, que muda a forma como sentimos, como temos acesso a algum sentimento. Então, enfim, eu acho que a arte é um espaço sagrado da humanidade para produzir reflexões sobre o que temos de melhor na vida. Você está falando isso da liberdade. Tem uma coisa... Ai, gente, vão me matar agora. Mas que eu acho tão engraçado que eu tenho que me segurar toda vez para não rir, que é tal história do liberal na economia e conservador nos costumes. Sabe que parece assim, quando as freiras do colégio que eu estudei tentavam parecer moderninhas, ou meu pai falando, imagina, sindicalista da década de 80, eles eram castradores, machistas pra caramba, tentando parecer feministas, sabe? Não, porque afinal eu te deixo ser o que você quiser, inclusive se você quiser ser ou professor, ou secretária, esposa, você fica à vontade, você pode escolher qualquer uma dessas profissões. Como a gente entende essa história? Existe liberal que seja liberal na economia? Onde vivem o que comem? E conservador nos costumes? Olha, existir como fenômeno político, eu diria, infelizmente, existem. Agora, faz sentido, tem consistência filosófica com a tradição das ideias liberais? Eu diria que não tem nenhum sentido, porque a liberdade humana é indivisível. Inclusive, a própria noção de liberdade individual, na etimologia, individual vem de indivíduo, que vem de indivisível, né? Vem daquilo que não pode ser repartido. Então, não faz sentido falar de liberdade econômica como uma dimensão deslocada da liberdade nos costumes. E, inclusive, assim, qualquer tipo de análise, inclusive do ponto de vista do liberalismo econômico, sobre questões comportamentais, acaba que, por exemplo, qual é a posição economicamente liberal sobre a legalização da maconha? É vender. Exato. Assim, eu sou contrária. No Brasil, eu entendo que a gente poderia ter uma liberação caso fosse legalizado nos outros países fronteiriços. Porque senão vai dar um rolo danado. Aí o pessoal fala, droga, não sei o quê, sou contra, mas sou a favor de Darwin. Quer se matar, se mata, mas vai mais rápido. Entendeu? Fica lá jogado, não enche minha paciência. Eu tenho pessoas que eu amo. Ai, você já perdeu alguém para as drogas? Sim!
Sim. Exato. E assim, não é porque você deixa de vender que eles deixam de se drogar também. Exato. Sabe? É triste pra caramba. Tem pessoas que têm. Mas, por exemplo, liberar. Se for legalizado em tudo quanto é canto, eu acho que é ok. Agora, se fica só o nosso e os outros da fronteira lá é crime, Mas esse é um ponto importante. é um ponto que pra mim é perigoso. Agora, o cara falar, eu sou liberal na economia, mas maconha não. Então, que argumento liberal econômico é esse? não faz sentido. As pessoas usam sou liberal na economia e conservador nos costumes de uma forma completamente inconsistente, porque a posição liberal na economia sobre drogas é que, bem, se você proíbe, o mercado continuará existindo, porque existe a demanda, logo haverá oferta. Então, se você está proibindo, você está jogando essa oferta para a mão do crime organizado. Se você pegar vários liberais, economistas liberais que foram Nobel de Economia, Milton Friedman, ele faz esse argumento. Então, assim, não é uma questão de ser liberal na economia isso, né? Claro, o liberalismo não é um absolutismo. Então, a gente, enfim, uma posição liberal madura compreende que o mundo é mais complexo do que a teoria. Sim. Então, é importante que a gente tenha um espaço de concessões e de negociação política. A ideia liberal... enfim, não existe uma ditadura liberal, né? Que você pega essas ideias aqui no vácuo, chega no poder e impõe isso para todo mundo. Isso é uma contradição em termos. Então, enfim, mesmo questões como legalização das drogas, claro, no abstrato, toda a argumentação liberal é a favor da legalização. Mas claro que existem sempre contextos políticos e sociais que devem nos levar a matizar esse tipo de pensamento. Ou como, para falar de liberdade de expressão de uma forma, falando de vestimentas, por exemplo, de um ponto de vista liberal, puro e restrito, todos teriam liberdade, por exemplo, de andar pelados na rua, né? Exato. Se fosse seguir a teoria 100%... Mas, como tem outra camada que nós vivemos em sociedade, nós precisamos ter convenções mínimas, precisamos ter um pacto de como construir uma convivência possível em sociedade para que outras liberdades possam florescer, porque, afinal de contas, o espaço de convivência em sociedade permite que outras manifestações mais complexas da liberdade passem a existir. Então a gente precisa de alguns pactos, então a gente faz concessões para a vida em sociedade. Então, enfim, até mesmo criando espaços privados onde, com acesso restrito, as pessoas podem ficar peladas se desejarem, isso não nos impede de ter uma regra que, na vida social, no espaço público, vamos vestir roupas. E isso não impede que você tenha comunidades nudistas, por exemplo. Exato. Que ali, naquele pacto social deles, é assim, mas não é o que a maioria das pessoas vai querer para a própria vida. Exato. E as pessoas deixam de gostar da liberdade por conta disso? Não, porque há sempre uma complexidade, né? Então você está fruindo de outros espaços, de outras dimensões da liberdade, abrindo mão dessa, de não estar pelado no meio da rua. E a gente tem agora muita gente, assim, de uns tempos para cá, a palavra neoliberal virou uma espécie de xingamento, né? Aí eu tava vendo o governador Eduardo Leite, qualquer coisa que ele fala agora, né? O governador do Rio Grande do Sul. Pois é, neoliberal, qualquer coisa que ele fale. De onde que vem a história do neoliberal? Olha, na teoria, tem alguns autores que se chamam de neoliberal no século XIX, quando estão discutindo, e é até curioso, porque o termo surge com o sentido oposto do que atribuem hoje. Porque os neoliberais, os primeiros, diziam que defendiam uma participação maior do Estado na provisão de bens públicos que eram fundamentais para o exercício da liberdade social. Ou seja, a gente está falando aí dos liberais que vão defender, por exemplo, uma atuação maior do Estado na assistência social, em questões que são importantes para que as pessoas possam ter a liberdade de tomar decisões sobre a própria vida de uma forma mais positiva, no sentido de com o Estado provendo, né? Então é curioso, porque a primeira versão do neoliberalismo na teoria liberal, quando a gente estuda
enfim, o desenvolvimento das ideias liberais, vale até a indicação de José Guilherme Merchiol, Liberalismo Antigo e Moderno, onde ele faz uma grande genealogia de várias escolas liberais. A primeira vez que o termo neoliberalismo surge é assim. Mas depois acabou tendo, enfim, outras gerações de neoliberais, que seriam os novos liberais. Muita gente usa esse termo para se referir aos liberais do pós-Guerra Fria, né? Daquela ideia de, enfim, algumas reformas econômicas alinhadas com receituário do FMI, que desejam, basicamente, ter responsabilidade fiscal na economia. Mas, no geral, as pessoas no Brasil usam neoliberal basicamente como um xingamento, né? Então, neoliberal é que nem fascista. Eu não gosto, isso aqui é algo que esse cara defende uma coisa que eu não vou com a cara, então eu chamo de neoliberal. Então, na prática, no debate mais corrente, neoliberal é um xingamento, não é uma coisa... É engraçado porque usam tanto que, às vezes, o neoliberalismo é culpado pelas duas coisas ao mesmo tempo. Então, digamos, sei lá, se alguém faz uma doação e aparece fazendo uma selfie entregando a doação, as pessoas dizem, isso aí é a mentalidade neoliberal que está usando o momento de sofrimento para se promover. Se o cara não faz a doação e, enfim, é um cara egoísta, aí vão dizer, essa também é a mentalidade neoliberal, que o cara está maximizando o próprio lucro e o próprio patrimônio e não se preocupa com os outros. Ou seja, virou um xingamento que serve para há e não há ao mesmo tempo, desde que sejam coisas de alguém que eu não gosto, né? Então... Eu acho que é para dizer que a pessoa não gosta, é elitista, não gosta de pobre. Exatamente. Não quer pobre voando de avião. É contra a justiça social, que a justiça social é quando você é tipo Jesus. Não é. Essas palavras todas têm sido solapadas. A gente vê agora fake news. Uhum. Fake news no Brasil tá parecendo que os caras viraram o Trump, né? Você lembra que o Trump falava CNN é fake news? Ele brigava com o repórter, ele olhava, você é fake news! Fake news era tudo. E até ele deu uma entrevista dizendo que ele criou o termo fake news, que é fake news, não foi? Apareceram os grandes dicionários falando que já havia registro disso desde o século XIX, porque fake news no dicionário, gente, fake news na definição técnica é o quê? É algo que simula uma notícia, mas contém uma informação falsa, ou um exagero, ou um sensacionalismo, ou tá te levando a comprar alguma coisa. Então, assim, parece uma notícia esteticamente, mas não é. Isso é a definição técnica. Agora, hoje, mentiu é fake news e não sei o que é fake news. E outros termos da política também. Fascismo, nazismo, que nazismo agora, nazismo é tudo menos pregar que você mate judeu. Aí não é nazismo mais. Exato. É que agora pode, agora foi liberado. Boicote a empresário judeu. Não, virou uma... Mas assim, essas palavras, comunismo também, elas foram solapadas de uma forma que às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não estão discutindo mais política. Exato. Como que faz para discutir? Você enxerga algum jeito de discutir política quando a pessoa pega uma palavra que tem um significado e transforma numa coisa que ela tá só na cabeça dela? Pois é, eu acho que superar isso passa por um grande esforço de debater o concreto, de debater o que realmente importa. Porque geralmente não é o rótulo que vai trazer uma solução, né? Então a gente precisa ser capaz, como sociedade, de resgatar a capacidade de abordar os problemas reais que as pessoas vivem, trazendo propostas concretas que endereçam esses problemas. E eu acho que a discussão política está muito capturada e sequestrada por esses debates tribais, de gangues, tipo torcida organizada um contra o outro, onde a pessoa, para ter um atalho e sinalizar uma virtude,
no lugar de trazer uma solução, ela tasca um xingamento em quem ela não gosta para dizer que, olha, eu sou do time do bem, aquele que eu estou xingando é do time do mal, logo gostem de mim. Mas isso não muda a vida de ninguém, né? Isso só alimenta o ego daqueles que jogam com esse tipo de artifício. O que a gente precisa, do ponto de vista político, é voltar a ter capacidade de construir solução para os problemas reais. Então, eu acho que o que me espanta é a dificuldade muito grande que os políticos de fora desses dois campos que hoje dominam a polarização política têm tido de se conectar com os problemas reais das pessoas. E eu diria que, para isso, é claro que as redes sociais são sempre uma ferramenta importante para diminuir custos na forma de chegar nas pessoas. Mas eu acho profundamente que quem deseja fazer política fora dos polos tem que sair um pouco das redes e ir para as favelas, e ir para a vida real das pessoas e falar em carne e osso com as pessoas. Eu acho que tem uma questão geracional também, de gente que às vezes acha que, não sei, é quase como se... Eu até brinco com o pessoal mais novo lá da equipe do Livres, de que o telefone também serve para a gente telefonar para as pessoas, fazer uma ligação de vez em quando. Porque a pessoa precisa resolver algo com a outra e acha que só tem o WhatsApp. Então, se a pessoa não responder o WhatsApp, o mundo acaba e a pessoa não pega o telefone e liga para dar o senso de urgência necessário. E muito menos vai até a casa das pessoas, né? Bom, para fazer política, isso é fundamental. Ter o contato corpo a corpo, a realidade é muito diferente. As pessoas se comportam de forma muito diferente pessoalmente do que atrás do teclado. Então, eu acho que para o centro político, para, enfim, quem faz política e não quer se alimentar dos dois polos existentes, do bolsonarismo e do petismo, as pessoas precisam buscar a base, né? Buscar a reconexão verdadeira de carne e osso com as pessoas. Isso você falou, sabe que eu nunca tinha pensado nisso, mas você tem total razão, porque o algoritmo ele vai favorecer o que dá mais clique. O que dá mais clique? O que dá mais clique, assim, disparado é pornô. Né? Pornô, isso eu aprendi 28 anos de jornalismo. Pornô, desgraça e vida alheia. É capa de jornal popular, né? E doido. Pornô, desgraça, vida alheia, doido. Doido. Você olha... Por quê? Aí as pessoas falam assim, não, porque não sei quem tem não sei quantos cliques. Esse cara aqui, olha quanto viu que deu. Claro, é igual um acidente de automóvel. É um acidente de trem. Você vê um trem descarrilando, você não consegue parar de olhar. Essas pessoas que são isso, na rede, elas são fortes. E não vai adiantar tentar competir num lugar em que a força é isso. Talvez, vamos dizer, para a diminuição de custos, você trabalhar fazendo a sua piscina, criando grupos menores e a discussão ser naquele grupo. Exatamente. Agora, isso do olho no olho que você falou é importante porque, assim, eu vejo que o ruído na comunicação é algo que a geração mais nova não sabe superar. Porque quando você fala olhando no olho, o nível de entendimento é diferente do telefone, que é diferente do e-mail, que é diferente do Zap. Então, eu vejo que eles não conseguem ir num nível mais profundo também, né, de comunicação. Exatamente. E parece que a gente está vivendo uma geração viciada nos 15 segundos, né? Então, a capacidade de concentração bem, não se resolve problema complexo nenhum em 15 segundos de TikTok. Então, assim, se a gente quer fazer política para resolver os problemas sociais que são profundos, para impactar no que de fato importa para a vida das pessoas, a gente tem que sair da lógica dos 15 segundos. Então, é preciso recuperar a capacidade de se conectar com as pessoas de carne e osso no mundo real, né? É claro que o que eu estou dizendo não é para que, novos políticos precisam ter seu Instagram, suas redes sociais. Não é isso que eu estou falando, né? Mas é que eles não podem ser reféns disso e achar que isso é o caminho sozinho para mudar essa situação, porque não é. A gente tem que se conectar com as pessoas onde elas estão, onde elas vivem e conhecendo de fato a realidade delas.
E também porque existe hoje um filão da política, né, que é o político hashtag, né, deputado hashtag, bancada hashtag, que eles vivem mesmo de polemizar um com o outro, de fazer Exato. baixaria, de gritar. E tem gente que gosta disso. Exato. Mas eu acho que precisa mais haver uma conexão, você tem razão, com as pessoas que não gostam disso. E se ficar competindo só na rede, a pessoa não vai achar ninguém, ela nem Exato. gosta daquilo, ela fala, vou catar o menos pior mesmo. E essa pessoa não quer consumir política no Instagram. Ela entra no Instagram, ela quer ver o novo clipe da Anitta, ela quer ver... Enfim, ela já tem todos os problemas da própria vida, né? Ela não é cracudo de político para ficar atrás de qual foi a lacração do meu deputado hoje. Nossa. Isso é uma coisa muito... É uma minoria muito grande da sociedade que, de fato, deseja ficar vivendo esse tipo de situação. A maioria das pessoas está correndo atrás da solução para os seus problemas, está buscando o almoço para os seus filhos, né? Não está ficando de torcida organizada de político. E acho que tem uma contaminação muito grande da torcida organizada de político no noticiário, né? Demais. E aí é um problema do jornalismo, né? Porque o jornalismo fica se pautando muitas vezes pela rede social. Então, o jornalismo também tem que voltar para a vida real, né? Para conectar com o que de fato importa para a vida das pessoas. A gente, às vezes, enfim, o Twitter virou o pauteiro oficial das redações, né? E isso é péssimo, porque há uma razão pela qual os jornalistas exercem o ofício de construir pauta. Não dá para terceirizar essa função para o algoritmo, né? A gente perde como sociedade, fica mais pobre do ponto de vista de informação se o jornalismo vira refém do algoritmo. E fica debatendo assuntos que aquela coisa são não fatos, né? Fulano disse isso, não sei quem disse isso, não sei quem disse isso, e não tenho... Tá, e o que aconteceu mesmo? Não sei. Eu sei, cada um tem a sua versão, são várias verdades. É muito o jornalismo cômodo. Declaratório, né? É um câncer isso, né? Um câncer. E você entrou no jornalismo como? Por que você quis ser jornalista? Desde pequeno eu queria ser jornalista. Jura? Juro. Na terapia, eu diria que porque o meu pai sempre lia o jornal de manhã cedo. Então, eu acho que o jornalismo entrou na minha vida com as folhas de jornal do meu pai espalhadas no tapete da sala de casa. Então, eu acho que foi uma grande conexão com o meu pai. E, enfim, ao longo dos anos, a forma de encarar o jornalismo mudou muito na minha cabeça, né? Então, quando eu era criança, eu lia, sobretudo, o caderno de esportes. Então, eu pensava, quero ser repórter esportivo. Eu até fui estagiário de esportes lá na Folha de Pernambuco. Mas, logo eu percebi que, bem, eu gosto de futebol, mas não nesse nível. Porque o pessoal, jornalista esportivo, não fala de outra coisa. Respira esporte 24 horas por dia, né? E são mais fanáticos que os doidinhos de política que arrumaram agora, né? Acompanha a segunda divisão da Tailândia. E briga! Tudo tem que ter uma briga. Nunca pode contemplar um fato, né? E aí, rapidamente, eu percebi que, enfim, eu queria ser jornalista, mas não em esportes. E aí, eu migrei na época eu fui trabalhar na revista Aurora, do Diário de Pernambuco, que era o suplemento de domingo. Então, eu era um repórter de comportamento, meio... um pouco de crônica, um pouco de tendências de comportamento. Então, eu cobri isso por um tempo. E também, em paralelo, eu me envolvi no movimento liberal. Então, eu fui o diretor de comunicação que criou a marca do Estudantes pela Liberdade no Brasil. Depois, eu participei da criação de vários grupos, assim, Instituto Liberal do Nordeste, o grupo Frei Caneca, que existe lá em Recife até hoje, o Instituto Mercado Popular, eu tive envolvido no começo. Verdade. Aliás, acho que a primeira vez que falei com você na vida foi por causa desse Instituto Mercado Popular. Acho que foi. Foi.
E através desse trabalho que acabou surgindo o Livres, porque foi no contexto do o Sérgio Bivar, que é o filho do Luciano Bivar, estava querendo construir um projeto de renovação dentro do PSL, e ele entrou em contato na época através do Mercado Popular, dizendo, gente, eu quero criar aqui um novo conjunto de ideias para o partido defender, e aí a gente foi conversando e assim acabou surgindo o Livres. Então, eu virei um dos cofundadores e diretor de comunicação do Livres. Hoje em dia eu sou diretor de operações, a gente mudou um pouco o escopo, mas então eu sempre, em paralelo, né, eu fui unindo o jornalismo de um lado, a militância liberal nesse trabalho de comunicação do outro. Então, assim se uniu. E como que você foi parar nessa coisa de militância liberal? Porque de uns 8, 10 anos para cá, a gente ouve muito falar. Uhum. Mas não se ouvia. Então, voltando lá para o tempo do colégio de aplicação, quando eu descobri Karl Popper, eu fui pesquisar outros filósofos liberais. E aí eu fui gostando daquilo. Na época, em Recife, tinha um programa de rádio que se chamava Café Colombo, o seu programa de livros e ideias. Então, era um programa na rádio universitária que toda semana recebia um autor de livro para conversar sobre o livro. E eu era ouvinte desse programa também, e boa parte da equipe desse programa era liberal. Então, eventualmente, eles entrevistavam outros liberais. Entre outros, uma das edições do programa foi com o Diogo Costa, que foi presidente da INAP agora recentemente, agora é presidente da FIE, Foundation for Economic Education, que é Diogo veio aqui. O think tank mais antigo dos Estados Unidos. E o Diogo, na época, era diretor do Ordem Livre. Isso eu estou falando de 2006, 2007. E aí o Ordem Livre decidiu organizar... Eu me tornei leitor do Ordem Livre, conheci vários autores pelo trabalho deles, de republicação de livros e tal, tudo digital na internet. E naquela época, enfim, 2006, 2007, eles resolveram fazer uma caravana de palestras pelo Brasil, que foi o Liberdade na Estrada. E aí, entre outras cidades, eles passaram em Recife. Então, eu fui. E aí foi o meu primeiro contato de carne e osso com outros liberais, né? Enfim, e aí, daquele encontro, eu acabei conhecendo o restante do pessoal que foi para a palestra. A gente criou um grupo de estudo, que depois virou o Grupo Frei Caneca, que eu mencionei. E depois, em 2012, o Ordem Livre fez um seminário de verão, reunindo gente de todo o Brasil, e eu fui um dos selecionados para participar. E aí, nesse encontro, que tinha gente de vários estados, surgiu a ideia do Estudantes pela Liberdade, que foi a rede estudantil que a gente acabou criando, inspirados no SFL, que é uma rede de estudantes liberais que tem nos Estados Unidos, que tem no mundo todo, na verdade. E aí foi. Então, do SFL, aí veio o Mercado Popular, veio Livres, e esse foi o percurso. E o Mercado Popular, você continua lá? O Mercado Popular agora encerrou como projeto público, né? Mas continua como um fórum de discussão. Então eu continuo participando dos debates, mas não tem mais uma atividade pública. E essa coisa de fundar o Livres, como é que foi isso de fundar? Como que funciona? Para o pessoal que está vendo e que vê, fala o fulano que é do Livres, o fulano que é do Instituto tal. Como é que é isso? Como é que funda? Quem que se junta? O que precisa? Como é que é essa história? Então, o Livres nasceu, né, como um projeto de refundação partidária do PSL. E nessa primeira encarnação, nós duramos de 2016 a 5 de janeiro de 2018, que é a data em que Bolsonaro vai para o PSL, nós saímos do partido. E ali também morreu a versão Livres partidária. E surgiu o Livres como associação civil. Então, a gente entendeu, basicamente, que há um grande vácuo no Brasil de concatenação entre o mundo das ideias e dos institutos que estão, digamos assim, na teoria, e o mundo da política. E a gente entendeu, então, que tinha
um espaço, mais do que partidário, um espaço cívico a ser ocupado, fazendo a conexão entre o pensamento liberal e o mundo da política. Então, o Livres nasce com esse objetivo. A gente atua em 3 eixos: informa, forma e reforma. Então, a gente atua debatendo, né, participando do debate público, formando lideranças e qualificando essas lideranças de forma continuada e defendendo uma agenda de reformas, fazendo advocacy. Então, entre outras coisas, a gente lança a cada 2 anos o nosso caderno de políticas públicas, que é um compilado de propostas que o Livres defende nas diferentes esferas. Então, em anos de eleição municipal, a gente lança um caderno de propostas a nível municipal. Em ano de eleição estadual e federal, a gente lança o caderno com outro nível de propostas. E a gente faz um trabalho de advocacy em torno do avanço dessas propostas, falando tanto com agentes públicos, tomadores de decisão do setor público, como com políticos, deputados, enfim, fazendo pressão em torno dessas propostas, sempre com o objetivo de gerar mais escolhas para quem mais precisa. Então, traduzindo, o que é que o Livres defende? O Livres defende aumentar as opções de escolha para quem tem menos escolha. Esse é o resumo do que o Livres faz. E agora, nessa era em que a gente está tendo muita legislação sobre rede social, muita, e discutida de uma forma completamente desinformada, irresponsável, beligerante, como é que vocês estão se posicionando com relação a isso? Olha, eu diria que ainda não há uma resposta muito clara de o que seria uma regulação ideal sobre isso. É algo até que a gente precisa aprofundar a conversa com você, inclusive. Mas, assim, o que eu acho que são premissas. Primeiro, que a liberdade de expressão e opinião é inviolável. Segundo, que é preciso ter mais transparência na forma como algumas decisões são tomadas. E que, sobretudo, eu diria que a gente vive um fenômeno de fraude do debate público por meio de robôs que precisa ser escancarado. Então, o que eu estou dizendo? É inaceitável que pessoas reais estejam interagindo com robôs maliciosos que não são pessoas reais e elas não têm consciência que estão interagindo com um robô. Então, eu acho que isso é uma forma de fraudar o debate, tentando canalizar o comportamento das pessoas de uma forma manipulada, porque a gente sabe que quando as pessoas acham que há uma determinada opinião, como se essa opinião fosse majoritária, fosse uma expressão da vontade social, as pessoas acabam moldando a própria opinião para se sentirem aceitas, né? Então, esse é o tipo de manipulação do debate público que eu acho que é fraudulento e que precisa ser encarado. Agora, qual a melhor forma de fazer isso? Eu acho que é uma resposta complexa que eu não sei dar hoje. Não sei se você tem ideias sobre isso. Tá, tem educação. Agora, tem uma coisa que eu bato muito, que é a questão do anonimato. Assim, eu aceito o anonimato. Meus amigos da polícia falam muito isso. Que há algumas situações em que, como a vida da pessoa está em risco, como são criminosos, ou às vezes é uma criança que está denunciando, você tem que garantir o anonimato da denúncia, assim, num nível, não é proteção à testemunha, é anonimato mesmo. Uhum. Qualquer um pode ligar lá e falar. Só que esse anônimo está ligando para dar uma informação para um corpo de pessoas que vão checar a informação. Exato. Agora, a pessoa participar do debate público de forma anônima, vamos dizer, alguém que quer falar de amenidades, que quer contar piada e não quer se mostrar, vá lá. Né? Ou alguém que tem uma profissão muito séria e, de repente, quer fazer um negócio só de frivolidades, as lojas mais luxuosas, não sei o quê. Vá lá. Agora, a pessoa anônima sair lá
querendo participar de debate político, cobrando os outros, apontando o dedo, eu sou contra. E fazendo denúncia, principalmente. Porque se tinha denúncia para fazer, que procurasse quem de direito para dar andamento. Procura as autoridades. Então, assim, existe na Constituição, a expressão é livre, o anonimato é vedado. E eu acho que, assim, não adianta querer falar, vamos fazer uma regulação, se nem a Constituição nós estamos pondo em prática. Pois é. Aliás, o Brasil é pródigo nisso, né? Em criar um entulho legislativo. A famosa lei que não pega, que não sai do papel. E Drummond já dizia que os lírios não nascem da lei, né? Então, sim. Tem muito mais a ser feito do que simplesmente criar leis sobre isso. Né? E, assim, você está agora na Jovem Pan. Primeiro, como é que você veio para São Paulo? Por que você veio para São Paulo? Eu vim para São Paulo no contexto do Livres, ainda na época do projeto dentro do PSL. Então, eu era diretor de comunicação, a gente estava preparando a refundação do partido e eu vim para cá como diretor de comunicação com a missão de começar a construir relacionamento com a imprensa para poder fazer o relançamento do partido como Livres. Acabou dando errado essa parte, Bolsonaro entrou, a gente saiu e eu continuei em São Paulo. Agora, foi essa passagem aí do PSL... Eu lembro bem, porque foi uma negociação longa, né, do Bolsonaro. Exato. Foi um leilão, para ver para onde é que ele ia. E ele já tinha sido de muito partido também, muito amigo do Roberto Jefferson, sempre foi, do Valdemar Costa Neto, aquele centrão todo já conhecia ele muito bem, já tinha sido de todos os partidos do centrão, basicamente. A gente achava que o Bivar não ia rifar o próprio filho, né? Exatamente. Eu tinha certeza. Ele ia para um outro partido lá, eu não lembro. Patriota. O partido Patriota. Até mudou de nome. Não era Patriota, virou Patriota para receber ele. Como que era o nome desse presidente do partido? Eu conheci o presidente e a mulher dele, que tem uma mulher lindíssima, super articulada, e ele não é tão articulado de falar. Eu esqueci o nome dele agora. Eu também esqueci. E eu achava um casal curioso, porque assim, ele era o político, mas ela falava muito bem, se expressava, papapá. E esse cara eu achava que era o que ia levar, porque eu não lembro qual era o nome antes, ele mudou o nome, já estava fechado com o Bolsonaro, né? Acho que era PHS, virou Patriota. Ele mudou para Patriota para receber. No final, como é que foi essa entrada do Bolsonaro lá? Como é que vocês foram comunicados? Nossa, é muito engraçado. Eu estava de férias na praia do Sossego. E tive tudo menos sossego. Veja só como são as coisas. O acordo que o Sérgio tinha costurado com o Luciano, ou seja, o filho tinha costurado com o pai, um acordo de que, uma vez o Livres mostrando que tinha um projeto sólido para superar a cláusula de barreira, que é o limite mínimo de desempenho que os partidos precisam ter para terem acesso ao fundo eleitoral, ao fundo partidário, à estrutura de liderança na Câmara dos Deputados, ele passaria o bastão do partido para o comando do filho. Então, era ali um acordo sucessório, né? O acordo que ele tinha era: me prove que vocês passam a cláusula que o partido vai ser de vocês. E a gente fez uma grande articulação para ter a migração em bloco de um conjunto de deputados que estavam insatisfeitos com seus partidos, sobretudo na época, deputados do PSDB, que eu não sei se você lembra que na época tinha uma divisão entre os chamados cabeças pretas e os cabeças brancas. Teve a treta do Aécio, os cabeças pretas estavam defendendo que o Aécio fosse expulso do partido e perderam a queda de braço, e naquele contexto os deputados chamados cabeças pretas iriam migrar para o PSL Livres, trazendo alguns outros deputados de outros partidos. Todos tinham em comum terem votado pelo impeachment da Dilma, pela investigação contra o Temer, enfim, tinha uma série de votações que eles tinham feito juntos. Então eram compromissos pela responsabilidade fiscal, enfim, um conjunto de valores em comum. E eles, vindo para o partido, cada um com seu grupo político, haveria matematicamente
o que o Luciano Bivar demandava, que era um projeto que para de pé para passar a cláusula de barreira. Pois bem, o líder desse bloco de deputados que fazia a negociação era o Daniel Coelho, deputado federal, que hoje é secretário de Turismo do governo de Pernambuco. Ele teve uma reunião com o Bivar na última semana de dezembro, assim, entre Natal e Ano Novo. E fizeram aperto de mão com tudo que tinha direito, acordo fechado, haveria aquela migração. Eu saí de férias com a missão, como diretor de comunicação, de pensar a estratégia do evento de lançamento do novo partido. E eis que, entre o Natal, o Ano Novo e o dia 5 de janeiro, o Luciano fecha, na verdade, com o Bolsonaro e joga tudo pro alto. Então, a gente soube, assim, no dia 3 de janeiro, o Sérgio... havia já rumores de que Luciano estava conversando com o Bolsonaro. E o Luciano dizia para o próprio filho: isso é especulação da imprensa. Eu conversei com o Bolsonaro... Ele falou isso para mim várias vezes, mas aí o Bolsonaro falava para mim que estava conversando sim. Ele dizia: eu falei com o Bolsonaro por educação, porque eu falo com todos os deputados. O Bivar era deputado na época. Né? Então ele jurava isso para o próprio filho. Próprio filho? No dia 3, ele diz: não, realmente estamos conversando e eu acho que o Bolsonaro vai vir. E aí a visão do Luciano era como se fossem projetos conciliáveis. Era como se fosse: não, o Bolsonaro vem, a gente lança ele e mantém o projeto. Então o Luciano achava que, mesmo rompendo o acordo com o próprio filho, que seria negociável, que ia ficar todo mundo no mesmo barco. Mas não era negociável. Projetos completamente inconciliáveis sob todos os pontos de vista. Seja na consistência ideológica, que Bolsonaro nunca teve, seja na seriedade, Bolsonaro nunca teve, seja na própria visão sobre governança partidária, que era algo muito caro para nós, porque era um projeto que queria construir um partido que fosse ao mesmo tempo democrático internamente e consistente ideologicamente. Então a gente tinha se dedicado muito a construir um modelo de governança partidária completamente diferente e inovador do que se tem no Brasil. A gente queria que fosse um espaço de decisão com participação do filiado dentro de uma espécie de gamificação. Então, o peso do voto de cada filiado ia variar conforme o grau de engajamento do filiado dentro do partido. Porque a ideia aí era, por um lado, democratizar, por outro lado, garantir que alguém não consegue filiar, um empresário chega a filia 500 funcionários e modifica o peso da decisão dentro do partido sem que tivesse uma vida orgânica. Então a gente queria conciliar as duas coisas, né? Criando um peso pelo engajamento das pessoas dentro do partido. Então tudo isso é muito importante para o que era o projeto. E Bolsonaro não tem nada a ver com nenhuma dessas propostas. Aliás, acho que governança partidária ele não deve nem saber o que significa uma palavra junto da outra. Não, de governança não sabe. Governança não sabe, com certeza. E ele é uma cabeça de político que é que nem o Lula. É aquela cabeça da era do dono do partido, que é que nem o Levi Fidelix, o Emael. É esse tipo de cabeça. Quem manda aqui sou eu faço o que eu quero, e é essas galera que andam com dinheiro em cash. Exatamente, chamada porteira fechada, né? Ou eu mando ou nada. E acabou que nem ele e Bivar conseguiram conviver, e com 6 meses o partido já tinha ruído, né? De governo ali. Então, enfim, a gente não aceitou aquilo. O Sérgio, vale sempre situar, o Sérgio saiu conosco do partido. O filho do Bivar. O filho do Bivar. Enfim, sobrenome não é condenação. Mas essa história foi uma história que, assim, todo mundo sabia que o tropeço era no curto prazo. Eu nunca entendi ele tomar essa decisão, porque o Luciano Bivar nunca foi um idiota. Exato. E ele achava o quê? Que ele ia ficar com as rédeas do partido depois de deixar um furacão como o Bolsonaro entrar? Ele achou que ele ia manter?
É difícil entender a lógica, né? Enfim, eu acho que o Brasil precisa de projetos partidários. Eu acho que isso é algo que é muito negligenciado no debate político. Eu diria que a grande reforma política que o Brasil precisa não é de sistema eleitoral, não é de forma de campanha, é de governança dos partidos. Porque isso gera uma distorção tão grande. Não tem como fortalecer a democracia se o alicerce básico da democracia, que são os partidos, são as instituições através das quais a sociedade consegue ter uma interface com o Estado, não são democráticos. Então, como é que você vai fortalecer a democracia com mini-feudos, com ditaduras cartoriais que são os partidos hoje? Enfim, eu acho que é muito triste essa situação dos partidos, porque na prática nenhum partido hoje é democrático no Brasil. Todos têm o seu dono, ou no mínimo uma oligarquia de donos. E isso afasta muito as pessoas da política. Eu acho que boa parte da dificuldade que a gente vive de representatividade, da sociedade não se sentir parte do sistema político, tem a ver com a disfuncionalidade dos nossos partidos. E também eu acho que com a legislação de criação de partidos, porque vamos dizer, se está com problema na sua cidade, vocês podem criar um partido só para juntar o povo unido para governar a cidade tal. E aí, depois que ganha, vai se filiar outro partido, não sei o que, dissolve. Se fosse assim fácil, porque a legislação eleitoral, assim, é uma gincana de um nível que Marina Silva, no auge, não conseguia fazer. Exato, não, e até esse ponto que você traz é muito bom, que seria, um conjunto de cidadãos de um município deseja disputar uma eleição municipal. No Brasil não dá, porque todo partido é nacional. Então, para o partido ser criado, ele tem que ter representatividade em vários estados, e isso tira muito do dinamismo da representação da sociedade, né? Enfim, é triste. E, na verdade, a gente presta pouca atenção no municipal. Esse ano é ano de eleição municipal. Mas se as coisas fossem bem resolvidas no município para sua participação política, aí as pessoas dariam voos mais altos. Exato. Porque o grande lance é o seguinte, tudo que você fala no Brasil que você quer, aconteceu, sei lá, uma treta. A pessoa vem e fala para você, processa. Tá merecendo um processinho. Mas por quê? Porque o que ela tem perto com solução de problema, que aí você falou de solucionar problema, o que ela tem perto, que a pessoa vai chegar lá e vai falar, o que é? A briga é isso aqui, eu vou solucionar. Pode não ser a solução que ela quer, mas quem dá a solução para ela é o juiz. E aí a disfuncionalidade, né? Aí vira essa loucura que nós estamos vivendo agora. O gigantismo do judiciário, essa disfuncionalidade, o legislativo não cumpre seu papel, o judiciário passa o sinal, o executivo quer governar. Enfim, é uma disfuncionalidade de poderes muito bizarra que a gente vive, e eu diria que boa parte disso tem a ver com essa desconexão entre o sistema partidário e a população, que não se sente representada. Isso vai gerando essas maluquices todas. E, mano, deixa eu te falar, como é que foi essa história de você ir para a Jovem Pan? O que rolou? Você já era entrevistado lá muito, né? De vez em quando eu era entrevistado. Aí teve um dia que o Paulo Matias me ligou e disse, mano, estamos aqui fazendo uma mudança na bancada do Morning. Você topa vir alguns dias e ver se funciona? E aí eu fui e funcionou. Então, desde então, a gente teve várias mudanças de formato. O Paulo foi pro SBT, tivemos um período com o Koba, agora estamos com o André Marinho liderando o programa. E está sendo um desafio muito, muito interessante, muito legal e, sem dúvida nenhuma, assim, eu sempre tive essa participação no debate muito mais no bastidor, como diretor de comunicação, e essa foi uma experiência que acabou me trazendo para a arena, né? Eu virei um debatedor. Então, está sendo muito interessante do ponto de vista pessoal também, de poder ocupar esse espaço com a minha cara, porque eu debatia através dos outros, né? Formando as pessoas como assessor de imprensa e tal, mas agora eu estou podendo colocar minhas ideias diretamente também.
E como é que tem sido em termos de popularidade, em termos de você lidar com isso? Porque, assim, a gente trabalha com a palavra e com o jornalismo, você pesquisa, você tem cuidado para saber o que é que você está fazendo. Eu tenho contato com o público de internet de 2007 para cá. E aí que eu entendi, assim, de uns 8 anos para cá, eu entendi que se formou um público que não ouve o que a gente fala. É verdade. Que eu até falo que é o público peixe, ó. Ele fica 2 minutos e vira. Ele não tem concentração para mais de 15 segundos de nada. Ele não consegue. É o peixe, os peixinhos. Então ele fica lá, pá. Aí pá, aí já vai ver outro negócio. Ele pega uma frase do que você falou, né? E nem ouve a frase que você falou. É a frase que ele próprio cria na cabeça dele. E assim, eu vejo isso com gente que é hater e também com gente que é fã. É verdade. A pessoa é super seu fã, ela nunca nem sabe o que você faz. Eu não tenho a menor ideia do que você faz. Como é que você tem lidado com o público? É muito engraçado isso. Pô, primeiro, uma coisa que é engraçado, porque eu falava isso nas formações que fazia com líderes do Livres. Que quando você está falando em massa, né, com um grande volume de pessoas, muitas pessoas vão ter opiniões sobre você que, na verdade, não são sobre você, né? São as projeções que aquela pessoa que está passando por um contexto pessoal muito específico projeta naquilo que você está falando, né? Então, em outras palavras, existe uma dimensão que somos nós, mas existe uma dimensão que são múltiplos personagens que as diferentes parcelas do público projetam em você, né? Então, isso eu acho que me ajuda a nem me deslumbrar com os elogios, nem ficar deprimido com as críticas. Porque, no fim das contas, boa parte das reações dizem mais das pessoas do que de mim mesmo, do que eu estou falando exatamente. Então, eu acho que, enfim, o fato de que eu dava essa formação para as pessoas me ajudou a ir introjetando isso com o tempo. E acho que isso é um distanciamento importante, assim, porque acho que muita gente, especialmente nessa lógica das redes sociais, acaba se perdendo no personagem, ou seja, vira escravo do próprio público de uma forma que se perde completamente, esquece o que é que estava fazendo e passa a atender uma demanda de mercado. Mas, bem, aí depende muito de qual é o propósito de cada um, né? Se o propósito for simplesmente ganhar dinheiro de qualquer forma, faz sentido atender a um nicho de mercado. Se o propósito é, enfim, trazer um pouco de valores e das ideias que você defende, é fundamental que você não se perca no processo, que você entenda que tem hora que você vai falar algo que não corresponde ao personagem que aquela parcela do público projetou em você. E isso vai gerar raiva nessa parcela do público. As pessoas vão ficar frustradas. Você não está falando que elas gostariam de ouvir do personagem que elas projetaram que você é. Mas, bem, faz parte do jogo. Então, eu acho que é essencial ter essa consciência para que você não se perca. Então, por exemplo, uma coisa muito comum. Assim que eu comecei na PAN, a gente ainda estava num contexto de transição de governo, se falava muito mais de Bolsonaro. E bem, eu sempre fui muito crítico a Bolsonaro. Então muita gente olhava minha participação nos debates, criticando o antigo governo, e achava que eu era comunista. Não, esse cara é esquerdista. Agora, a pauta, naturalmente, é muito mais sobre o governo Lula. Então, eu faço críticas com a mesma independência que fazia contra Bolsonaro, e agora tem uma parcela do público que acha, esse aí é bolsonarismo. Mas, pô, olha a minha história. Literalmente, pedi demissão, saí do partido no dia que Bolsonaro entrou, porque não aguentava... não tinha nenhuma possibilidade de compactuar com aquilo que era um projeto maluco para o país. Ou seja,
eu acho que o fundamental nesses processos é conseguir manter o eixo, entender o que é que a gente está fazendo ali. E o público acaba sendo consequência. Se a gente se mantiver fiel ao nosso propósito e aquilo que a gente deseja representar no debate público, ora, parte do público vai gostar de você, ora, não vai gostar, mas ao longo do tempo, eu acredito, você vai conseguir conquistar credibilidade, porque as pessoas vão entendendo com o passar do tempo. Eu acho que quanto mais contato as pessoas têm diluído ao longo do tempo, mais elas vão entendendo melhor o que de fato você é no lugar de o personagem que elas desejam projetar de início. Então eu acho que o importante é se manter fiel ao propósito e ter um foco de longo prazo, de não se perder no meio do caminho nesse oba-oba ou nos xingamentos que também ocorrem todo dia. A gente está aqui se encaminhando para o final. Queria saber de você, que trabalha tanto com formação política, uma dúvida. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Eu vi desde 2006, 2007, aumentar muito o interesse geral da população por política. Política não era um tema de roda de amigos, não era um tema de bar, não era. Quando começa o mensalão, que começa a virar um tema, a política. E hoje a gente vê muita gente interessada em política, mas também interessada em lei do mínimo esforço, em falar eu avisei, coisa que não avisou porcaria nenhuma na maioria das vezes, e de sinalizar a virtude, de utilizar a política como entretenimento em vez de política. Porque a pessoa fala, eu tenho interesse por política, mas ela não quer ter trabalho. Exatamente. E política dá trabalho. É que nem criar filho, que a pessoa, eu adoro criança. Tá, quero ver criar. Né? Você dá Você, como é que é? Mas eu amo. Amar é uma coisa, educar é outro. E eu vejo muito isso do amar e do educar, sabe, na política. A pessoa tem aquilo no coração, mas não está disposta a fazer um esforço. Exato. Não vai ler porcaria nenhuma, porque nem vídeo de 30 segundos tem paciência para ver inteiro. Como a gente atrai pessoas que tenham vontade, mas que tenham uma capacidade, inclusive cognitiva e de equilíbrio emocional, para debater a política, para ocupar esse espaço público? Olha, essa é uma grande pergunta. Eu diria que a gente viveu uma onda de atração de pessoas com esse perfil ali por volta de 2018. No contexto, eu acho, pós-Lava Jato, muita gente achando que seria um momento de ter uma renovação política. E eu diria que essa onda agora está no... A onda foi e está na ressaca, né? Ou seja, tem muita gente boa que entrou na política. Enfim, é possível citar vários. O Felipe Rigoni, Thiago Mitrô. O Thiago Mitrô é um exemplo de alguém que fez um belo mandato, mas se cansou, se desiludiu de alguma forma. E eu acho que é muito representativo de muita gente que também entrou na política, foi candidato, não se elegeu e ficou um tanto desencantado, especialmente com essa última eleição ter sido muito dominada ou pela polarização ou pelo fisiologismo, né? Porque quando a gente olha o retrato, foram eleitos, basicamente, de um lado, pessoas da polarização ou puxa-sacos de um lado ou do outro, e do outro lado, fisiológicos, né? Pessoas que tinham acesso à estrutura do Estado, o fundão eleitoral, ao orçamento secreto, enfim, que usaram a estrutura, a máquina do Estado para viabilizar a sua própria eleição. Então, acho que nós estamos vivendo um momento de menos ímpeto dessas pessoas que não têm uma carreira na política e que desejam ajudar de alguma forma, e a gente precisa conseguir reconquistar essas pessoas. E eu acho que o desafio é exatamente o fato de que é preciso gostar de
gastar tempo com gente. Ou seja, não é aquela missão de que não tem um atalho via rede social se você quer fazer algo diferente desse sensacionalismo que a gente já descreveu. O espaço, eu acho, é sobretudo para quem deseja conectar pessoas, para quem deseja entender os desafios da vida real e produzir soluções para isso. E isso dá trabalho pra cacete. É muito trabalhoso. Então, é um desafio gigantesco convencer as pessoas de que vale a pena fazer esse tipo de trabalho, porque acaba sendo muito mais desgastante do que prazeroso, né? Tem muito mais trabalho que glamour, né? Quem vê close não vê corre. Nesse caso, tem muito mais corre do que close, né? E, ao mesmo tempo, é muito tentador você pular no colo de um dos dois populistas, ou do Lula ou do Bolsonaro, porque aí você não precisa fazer nada disso. Você faz umas lives lambendo o seu ídolo e xingando o outro de tudo que é pior do mundo, e a trouxaiada vota. Eu conheço gente que pulou no colo porque deu. Falou assim, eles são tudo otário. Exato. Então, beleza, eles querem ser otário, eu vou enganar. Eu conheço gente que fez isso, assim, conscientemente. Você deve conhecer também? Conheço. E que chega e que acha os caras uns ridículos. Acha, gente, como pode ter tanto idiota que acredita? E tem. Exato. Eu acho que essa coisa também é muito tentador quando o clima da sociedade premia o pior comportamento, a pessoa uma hora fala, quer saber, dane-se, vocês querem ser otário, então eu vou enganar. Mas isso fica tão vazio, porque a pessoa que faz isso, ela tá escrava do seu público. Ah, sim. Porque ela criou um personagem, porque ela viu que tem um nicho de mercado, tem uma demanda por isso, tem um atalho aqui, então ela criou um personagem, correu aquele atalho, conquistou o que queria. Mas e agora? O que ela vai poder fazer? Teve agora um senador que foi pego no show da Madonna. O cara teve que subir no plenário para pedir desculpa por ter ido num show. Ou seja, é o nível de descolamento entre a vida real da pessoa e o personagem público que ela projeta pra, enfim... E não era só ele que estava no show. Porque aqui cá entre nós sabemos na ala VIP, que tinha lá na ala VIP, gente que tava gritando na rede social, o assessor postando, absurdo, eles se divertem no Rio enquanto o povo morre, não sei o quê. E o próprio cara que na rede dele tava isso, ele tava no show, só que ninguém ficou sabendo. Exatamente. Esse daí, o problema é que a imagem dele rodou. Mas é isso, né? É isso, vira isso. O grau de hipocrisia é muito grande, né? E aí, bom, como que a gente vai virar um país minimamente decente se a política for dominada pela hipocrisia? Porque é isso que as pessoas precisam entender. Quando elas viram torcida organizada, cheerleader de populista, e elegem alguém simplesmente porque a pessoa está puxando o saco do populista de estimação que ela tem, o que ela está fazendo de verdade é elegendo hipócritas. Hipócritas não vão resolver nenhum problema real que a gente tem, porque eles sequer podem, com sinceridade, pensar qual é a solução. Eles estão sempre pensando como vão explicar para este público. Eles estão sempre presos e perdidos em um personagem. E os problemas reais não precisam de personagens para serem resolvidos, precisam de pessoas reais que estão lidando com a complexidade. O mundo é muito mais complexo do que essa historinha de bem contra o mal que a polarização política alimenta com esses personagens. Então, no fim das contas, alimentar essa polarização nesse sentido das tribos políticas e das torcidas organizadas é um tiro no pé que condena o país ao atraso. Mano, pra gente finalizar, eu quero fazer tipo um ping-pong com você. Vamos lá? Eu não vivo sem. Amor. Eu já desisti de. Eita. Ser totalmente entendido. Um medo. A morte. Um arrependimento.
Trabalhar demais. Um sonho. Liberdade. Quem é Mano Ferreira? Um pernambucano em busca dos seus sonhos. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso ter você aqui. Eu que agradeço. Um prazer enorme. E eu esqueci de dizer que quem desejar fazer parte do Livres pode se tornar um associado em eusoulivres.org. eusoulivres.org e entra, Livres tem em todas as redes sociais, como é? Tudo Eu Sou Livres, sempre né? Eu Sou Livres. Eu Sou Livres, você procura ali e tem também, mesmo que a pessoa queira só conhecer, não é obrigado a se associar, tem um monte de conteúdo lá de vocês, tem bastante né? conteúdo gratuito, acessível, podem entrar lá, conhecer nosso trabalho, se inscrever no canal, enfim, participar das nossas atividades e desejando nos apoiar, pode virar associado também. E se tiver liso, quebrado, sem dinheiro, tem uma modalidade de associação social que fica isento da mensalidade. Legal isso, não sabia. Ó, fica de olho aí, porque se você gosta de política, mas quer entender, vai atrás, porque tem muita gente produzindo, eu sempre falo isso, tem muita gente produzindo conteúdo legal. É que o que fica famoso é quem tá fazendo barraco. Mas, enfim, muito obrigada. A gente vai ficando hoje por aqui. Esse é o Pode Falar, o podcast do Instituto Direito de Fala. Aqui a gente fala livremente, porque só quando a gente tem liberdade de expressão que a gente consegue defender as nossas outras liberdades. Se você tem canal de cortes, me perguntam isso, pode fazer corte? Pode fazer corte. Pode colocar em todas as redes sociais que a gente não derruba. Você também pode sugerir quem mais você quer ver aqui no Pode Falar. Nós estamos aqui todas as quartas, às 8 horas da noite. Eu volto semana que vem. Grande beijo para vocês e até lá.